Pacote de bondades pós-eleição, um pós-primeiro turno, visando aí ao segundo turno da eleição. Você acompanhou a eleição no Brasil? Existia aí uma onda falando que o Lula ia ganhar a eleição no primeiro turno e a eleição foi para um segundo turno. Quem perdeu nessa eleição? Os institutos de pesquisa. Eu postei no Instagram, eu postei em diversos lugares que eu fui entrevistado para o Instituto de Pesquisa na porta da minha casa. E a mulher saiu entrevistando todo mundo pela rua. Estatística zero, né? Amostra totalmente bagunçada. O Bolsonaro fez uma maioria absurda nos grandes estados, os governadores dos grandes estados, e fez aí maiorias no Congresso Nacional. O PT elegeu muitos governadores, principalmente no Nordeste. O Brasil ficou praticamente dividido, mas a gente não bota pilha nessa divisão, não. Nós somos todos irmãos, independente de quem está governando. Não entre em conversa de divisão entre os brasileiros, mas vem medidas, de certa forma, populistas por aí. Vem aí medidas para tentar buscar o eleitor antes do segundo turno. Muita coisa pode acontecer nesse outubro de 2022. O presidente Bolsonaro já anunciou que deve lançar nos próximos dias um 13º do Auxílio Brasil. Lá em 2018, ele também anunciou um 13º do Bolsa Família e pagou no primeiro ano do seu governo o 13º, então, lá do Bolsa Família. Como o Bolsa Família se transformou no Auxílio Brasil, deve vir por aí um 13º do Auxílio Brasil. O que mais que deve surgir nos próximos dias? O bendito do consignado do Auxílio Brasil, que ainda não saiu. E sim, eu acreditava que já haveria averbação de propostas antes da eleição, o que não aconteceu. Porque isso depende dos bancos, e tem muito banco se borrando de medo. Porque sim, meu amigo, existe algum risco nessa operação. E sim, as pessoas podem eventualmente perder o benefício do Auxílio Brasil. O BPC Loas está rodando. O empréstimo consignado do BPC Loas está rodando, a gente tem feito vídeo aqui, inclusive de representante legal, inclusive de menor de idade, e você pode mandar mensagem aqui no Zap, caso você queira saber mais disso. Vem medidas aí para agradar um público que o Bolsonaro tem mais dificuldade. Esse 13º ele fala liberar para as mulheres, mas já é 80% dos beneficiários do Auxílio Brasil já são mulheres. E mais um pouquinho sobre a eleição, porque a gente sabe que muita gente está se interessando muito pela eleição. O segundo turno está ali por 5 pontos percentuais. Mas observe, se os presidenciáveis líderes das pesquisas estiveram na casa de 50 milhões ou um pouco mais de 50 milhões de votos, 30 milhões de votos foram para o ralo, porque nós tivemos brancos e nulos e nós tivemos muita gente que não votou. A abstenção nas eleições brasileiras vão aumentando. As loucuras você vai vendo por aí pela internet, lugares onde a votação não bate, aqui e tudo mais. Institutos de pesquisa erraram muito. Quer um exemplo onde eles erraram? No meu estado, o governador era tido com 62% das intenções de voto um dia antes da eleição. Fechou as urnas e ele foi para o segundo turno garradinho no bolsonarista, que é o Manato, aqui no Espírito Santo. Então você tem o Casa Grande e o Manato. Olha o que aconteceu na eleição para senador em São Paulo. O astronauta estava lá embaixo. Quem estava na frente era o Márcio França. E o astronauta levou mais de 50% dos votos. E aí aconteceu uma coisa muito estranha. O astronauta teve mais votos do que o Bolsonaro. Acredite, o astronauta teve mais votos que o Bolsonaro. É complicado isso. Outra coisa muito interessante. O Lula teve mais votos do que o Haddad. Também é esquisito, né? Como é que o petista vai votar no Lula e vai votar em outro governador? Então, em São Paulo, as coisas se encaminham na direção de Tarcísio Gomes de Freitas, o Tarcisão do asfalto. E no meu Espírito Santo, eu acho que já deu para o governador socialista do PSB, né? Partido Socialista Brasileiro, e ele deve rodar, porque há uma onda de insatisfação, principalmente por causa das medidas de governadores aí relacionadas à pandemia. Rio Grande do Sul, quem diria que o Onyx Lorenzoni, que é ruim demais, quem diria que o Onyx Lorenzoni iria tão bem, né, contra o Eduardo Leite, que era governador, que renunciou, que pacpou, e é candidato de novo. Mas o Zema anunciou. O Zema é massa, né, pessoal? O Zema fala engraçado. O Zema é um mineiro sensacional. Eleito no primeiro turno, anunciou apoio ao Bolsonaro. Quanto ao Lula, pessoal,
ele já tem o apoio do establishment, da Justiça, da Globo, do Instituto de Pesquisa e de todos os ex-presidenciáveis vivos que já existiram e que existem, tá certo? Ele já tem todo o sistema, porque o sistema, meu amigo, o sistema foi complicado. A briga está aí, vai até 30/10. A gente vai acompanhando e nunca se esqueça, não brigue por causa de político, não brigue por causa de política. Converse com as pessoas, a gente avança e a gente progride. Nunca se esqueça, guarda essa frase. A gente avança e a gente progride em paz. É em paz que a gente constrói prosperidade. É em paz. Mas o país deu um recado. Caso Lula ganhe no dia 30 de outubro, o Congresso Conservador está lá para dizer, calma aí, hein? Calma aí, hein? Caso o Bolsonaro vença, ele vai ter uma maioria folgada no Congresso, nas duas casas, no Senado e na Câmara. Isso facilita para governar. Caso o país vote em bolsonaristas para o Congresso e vote no Lula para presidente, ele vai ter bastante dificuldade. Vai ser bastante difícil. Centrão, não sei o quê, mas vai ser bastante difícil. O Bolsonaro elegeu sozinho, só no partido dele, 99 deputados federais. Isso é um recorde. Mas se você pegar aí os republicanos, se você pegar o PP, que é o Progressistas, que são muito identificados com o bolsonarismo e muitos foram eleitos na aba do Bolsonaro, veja que o Tarcísio em São Paulo, por exemplo, ele é 10. Veja, por exemplo, que o Mourão lá no Rio Grande do Sul é 10. Então, o republicano está ligadinho no PL. Então, se você somar 2, 3 ou 4 partidos, o Bolsonaro tem uma maioria absurda. E você? O que você acha aí um pouquinho de eleição? A gente fala aqui sem paixão. Sem paixão. A economia está de fato melhorando. O governo tem muita coisa para melhorar. Kleber, então fale uma coisa que você acha que tem que melhorar no governo. Quer um exemplo? Educação. O Ministério da Educação é uma chaga do governo, é um pedaço que precisa melhorar. Gestão. O Bolsonaro precisa, num segundo governo, caso ele vença, nomear vários Tarcísios, várias pessoas realizadoras, tá certo? Gente, calada e que trabalha. Então, o governo tem essas dificuldades. Mas, por exemplo, aqui nesse canal a gente fala muito sobre FGTS. Foi esse governo que liberou a FGTS. Kleber, dá o exemplo de uma coisa que vai mudar caso o Lula ganhe a eleição. Não tem mais liberação de FGTS. Por quê? Porque o PT sempre entendeu que o FGTS deve ser utilizado para empréstimos, para um monte de outras coisas, para construção disso e daquilo, e não para você sacar. Nunca foram a favor de liberação do FGTS e não fariam. E a gente está sendo honesto aqui com você, a gente está sendo correto. É só você pegar a história e me mostrar em algum momento se eles liberaram o FGTS. Nunca liberaram. Então, vamos vendo aí o desenrolar da discussão política. A gente vai trazendo aqui as nossas próprias impressões, obviamente. A gente vai falando aqui sobre esse pacote de bondades que o Bolsonaro tá para trazer aí nos próximos dias e a antecipação do Auxílio Brasil para o início de outubro, que a gente já mencionou no Instagram, a gente já falou nas outras redes, a antecipação e o calendário. Olha o calendário de saque do Auxílio Brasil no início de outubro, tá certo? No início de outubro, então tem aí um pacote de bondades rolando, tem muita coisa para acontecer. Vão ser anunciados um monte de apoio aqui e ali. Daqui uns dias começa de novo a pancadaria na TV e os debates. Pena que agora não vai ter o padre, né? Pena que agora não vai ter o padre para poder aparecer no debate. Beleza? Vamos conversando em paz. Não vem fazer comentário raivoso aqui que vai ser deletado. Conversar pode, xingar não pode. Ninguém pode se odiar, nem fazer inimizade por causa de política, porque política passa, a gente segue a nossa vida. Aquele abraço e até o próximo vídeo.